Olá pessoal, cá estamos nós, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Pois é, mais um vídeo, já finalizando aqui o domingo. Espero que você vá buscar suas metas. Se você não for buscar suas metas, quem vai buscar elas por você? Ninguém, pois é. Eu fiz mais cedo hoje um vídeo sobre o meu posicionamento oficial, da quantidade que eu acho que a creatina deve ser ingerida. Pois é. E diverge um pouco do que está disponível por aí nos fatos científicos. E vai dizer, mas Rich, como assim, Rich? Pois é, requer um pouquinho mais, na minha opinião pessoal. Nesse vídeo eu expliquei exatamente por que eu chego nessa conclusão. O link vai estar aqui, eu recomendo que você veja o vídeo. Por quê? Porque muita gente me pergunta o que eu acho que é a combinação mais anabólica possível que você pode usar para crescer. E em todas as pesquisas que eu já fiz, de todos os ingredientes que eu já usei, de tudo que eu já combinei, sempre falando de coisas naturais, lógico, já fiz as combinações todas em anabolizantes esteroides, químicas, peptídeos, etc. Vamos falar de coisa natural. Em todas essas coisas, a combinação mais anabólica que eu já consegui ter para resultados é a combinação de creatina e aminoácidos. Pois é. Na minha opinião, quando você combina corretamente creatina, aminoácidos e treino, você gera um ambiente anabólico no seu corpo. Fantástico. Eu estou fazendo um estudo agora sobre ciclagem proteica. Pois é. Por que eu estou fazendo esse estudo? Porque existe uma sequência de novos estudos saindo aí agora que indicam que você ficar puxando o mTOR o tempo todo pode gerar problemas, inclusive problemas a longo prazo. O correto sempre em mTOR 1 e 2 é você, apesar que a maioria dos problemas vem do 2, mas o correto seria você ciclar esse loading de proteína dentro de um processo, não é, de anabolismo. O que eu tenho notado com o passar do tempo é que, por mais que a gente queira sempre falar sobre uma dosagem fixa para todo mundo, na realidade é uma simplificação de fatos mais complexos. Se um corpo usa o ambiente que ele sobrevive e existe como parte do processo de sobrevivência e o ambiente e as suas riquezas, ou seja, nós como seres humanos usamos alimentos e tudo ao nosso redor, produzimos coisas novas para melhorar a nossa situação biológica, inclusive de sobrevivência. Quando a gente usa isso, a gente tem que pensar o seguinte, que o seu corpo, ele biologicamente, ele funciona consumindo, não é, energias de todos os tipos, baseado no tamanho dele. Pura física. Se você tem um corpo de massa maior, ele consome energia maior e, portanto, precisa de maior energia para se manter. Nós já usamos esse tipo de coisa com calorias, esse tipo de fundamento com calorias, já usamos com proteína. E a pergunta que sempre fica pendente é a seguinte, por que nós usamos com tudo isso, mas não usamos com outras coisas? E aí, logicamente, vem sempre a situação da ciência dizendo, não, porque nós testamos assim, nós testamos assado e o resultado foi esse. E aí eu gostaria de lembrar a vocês o seguinte,
Essa é a mesma ciência que condenou o ovo durante 30 anos ou mais. E que hoje abraça o ovo como sendo uma ótima coisa. Oposto da morte certa do colesterol, que hoje é uma falácia comprovadamente falsa. O que acontece? Nós temos que escutar a ciência sempre como um fundamento básico de alicerces para uma decisão lógica. Por quê? Porque nós temos que usar lógica para decisões lógicas. Você não consegue chegar em conclusões lógicas vindo de fatos ilógicos. Não seriam fatos corretos, muito menos fatos, se a gente for a definição sumarizada. Então, o que acontece? Nós temos que olhar toda essa ciência ao redor do que nós fazemos como seres humanos, na minha opinião, sempre com um pinguinho de sal, como a gente diz em inglês, grain of salt. Por quê? Porque é isso que gera sempre a nossa capacidade de manter a mente aberta para possíveis outras opções. Muita gente ainda bate de frente comigo dizendo que a ciência não, de forma alguma, garante ou diz que deve ser usada uma carga proteica acima de 2,7. O problema com essa mesma ciência é que 10 anos atrás ciências em geral, falavam sobre 1,2, 1,5. A mesma ciência que recomendou a pirâmide americana de nutrição nos anos 90 e que causou a epidemia de obesidade americana, fundamentada numa pirâmide em que o carboidrato era rei. Essa mesma pirâmide aplicada ao Brasil, que hoje provavelmente, se já não for o primeiro, é o segundo em obesidade mundial, inclusive infantil. Pois é. Então, quando a gente fala de ciência, nós temos que usar um pouco de discernimento. Por quê? Porque existe um histórico, existe a ciência com os fatos comprovados e resultados de estudos que devem ser sempre considerados, mas também existe o grain of salt, ou seja, o grãozinho de sal que deve estar presente para que a gente possa avaliar as coisas, especialmente com relação ao seu corpo e entidade biológica. Portanto, fundamentado nos estudos que eu já li, na experiência que eu tenho, nas centenas de pessoas no Rich Vela Team que nós temos hoje, e em tudo que eu já testei no meu corpo com 53 anos de idade, a conclusão de que quanto mais se usa um corpo, mais você precisa de energia, e essa energia é, digamos, abrangente em todos os aspectos, inclusive em nutrientes. Se você se propõe a alimentar esse corpo, ou seja, a dar a gasolina para esse corpo, e você não leva em consideração o tamanho dele, na minha opinião, você está fazendo uma coisa que não funcionaria num carro. Por exemplo, um carro consome 5 litros, digamos, por quilômetro, e você coloca um tanque de 50 litros querendo chegar em 500 quilômetros. Não vai rolar. Não vai rolar. 5 a 50 é 250. Você não vai chegar em 200 e em 500 quilômetros com aquele tanque. Portanto, o pensamento seria o seguinte. Nós temos que imaginar, na minha opinião pessoal, que o nosso corpo funciona da mesma forma. Massas maiores requerem energias maiores. Em todas as áreas da física isso é aplicável. Por que no nosso corpo biológico, que é parte da física, isso não seria verdade? Afinal de contas, nós somos entidades de energia. Fato comprovado. Nesse momento que a gente está conversando aqui, o nosso corpo está processando milhares de processos metabólicos internos que você não sabe o que está acontecendo, todos oriundos de energia.
Se você não alimenta o seu corpo da forma adequada, você não vai ficar no meio da rua como você ficaria com um carro. No entanto, você vai estar fazendo um déficit em todos os sentidos das energias que você precisa para alcançar a sua meta. Como você reverte tudo isso na sua verba? Você precisa de alimentação correta, nutrição correta, para colocar para dentro tudo aquilo que o seu corpo, como energia, precisa. Vitaminas, aminoácidos, minerais são parte desse combustível energético, digamos assim. Dentro desse processo, você tem a quantidade calórica que você precisa. E você tem, na minha opinião, a quantidade de carga proteica que você precisa para colocar o seu corpo no posicionamento anabólico. No momento que você se propõe a fazer isso e a usar o caminho mais rápido para chegar na sua meta, porque você está indo para a academia para cuidar de você, espero que da sua saúde, não só do seu look, não é? Porque você tem que pensar longevidade, se é que você quer ficar aqui muito tempo. Você precisa pensar o seguinte: eu tenho uma verba fixa, a maioria de nós não estará dando dinheiro, e eu tenho que lidar com isso e dar para o meu corpo uma situação onde ele vai se tornar anabólico e saudável no processo. Saudável primeiro, anabólico depois. Creatina é hoje confirmada em todos os sentidos, inclusive na área médica, como sendo um ingrediente altamente eficiente. Lembrando aos senhores, senhoritas e senhoras de plantão, creatina de boa qualidade, que hoje em dia no Brasil, mais uma vez, está sendo falsificada. Portanto, se você espera o resultado de uma creatina boa, você precisa ter uma creatina boa na sua mão. Nós temos importadas, com rótulos importados e tudo mais, que dizem ser dos Estados Unidos e são do El Paraguai, feito por Don Juan e Dona Chiquita, na cozinha atrás da casa. Vem com holograma, rótulo perfeito, tudo certinho, dizendo Made in USA. Portanto, senhoras e senhores, o que eu recomendo? Manipule em uma farmácia de manipulação, onde você tem garantia de que o que está lá dentro é o que é. Richard, posso comprar num lugar de suplementação que vende por um preço super bom? Pode. Eu compraria? Não. Você pode comprar até na farmácia. Você pode comprar no bar do seu João na esquina. Você pode comprar, como idiotas por aí fazem, creatina de cavalo, achando que você vai ter resultados de cavalo. O único resultado que você vai ter é provavelmente diarreia, porque ela não é de pureza garantida. Burros sempre vão CF. E sobre isso eu não tenho nada a acrescentar. Portanto, o que eu recomendo? Eu recomendo proteína, creatina, nutrição completa, carbo controlado, caloria no lugar certo, ou para crescer, ganhar peso, ou para perder gordura, controle de caloria. Meu posicionamento oficial sobre a quantidade de creatina que você deveria usar, se eu fosse você, não recomendando nada, porque aqui no Brasil eu não posso recomendar nada para vocês. Se eu estivesse nos Estados Unidos eu poderia falar, bum! Mas eu não estou, então eu não sou nutricionista nem médico. É o que eu faria se eu fosse você. Procure o seu curandeiro local, etc, etc. Yada, 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 blá, blá, blá. Porque esse país serve para tudo menos para, né? Tá uma M isso aqui. Mas enfim, seguindo em frente, vamos lá. O negócio é o seguinte. O que eu faria? Proteína 4 gramas, creatina com a quantidade que eu uso, está aqui. Aminoácidos, se você não tem grana para comprar aminoácidos puros na farmácia, ou seja, por exemplo, nós temos Crea Power e AminoShot, o que eu faria? Eu manipularia uma creatinazinha monoidratada e tomaria leite antes, durante e depois do meu treino, ou se você empapuça com leite, iogurte, ou se você empapuça com tudo isso, toma com água e acabou. Estou recomendando que você faça isso? Não. Estou recomendando que você tome leite na hora do treino? Não.
É o que eu faria se eu não tivesse grana. E como a gente não tem muita grana hoje em dia, você tem que ser inteligente naquilo que você faz. Lembre-se do seguinte, tudo tem uma fase. Não precisa tomar nada adicional, porque você ainda não está no nível, por exemplo, de um Usain Bolt, ou de um Ronnie Coleman, ou de um Phil Heath. Seja inteligente, guarde o seu dinheiro e pense antes de fazer qualquer besteira. Se eu fosse você, eu ficava natural. Minha opinião pessoal. E eu já experimentei de tudo. Use a minha experiência e os meus resultados, o meu feedback. E acredite, eu sei o que eu estou dizendo. Fiquem com Deus. Mais tarde a gente volta. Rich Villela Team. R$ 1,77 ao dia. Nutrição e treino. Todas as dúvidas que você tem já eram. Só entre no time se você for se aplicar. Só entre no time se você tiver a mente aberta. Só entre no time se você for fazer o trabalho necessário para cuidar de você mesmo. Porque nós não somos babás. Ok? Mas a gente vai te ajudar sempre. E Crab Power, na minha opinião, a melhor creatina do mundo. Vejam o vídeo que eu postei. O link está aqui. Leiam o corpo desse post. Não deixem de fazer isso. Compartilhem, curtam. Expande por aí, galera. Não preciso colocar aqueles negocinhos e tal, né? Vocês sabem o que fazer. Muito obrigado, fiquem com Deus e mais tarde a gente volta. We're here just for you. Estamos aqui só para você.